Olá! Quais as modalidades de casamento previstas no Brasil? Pois bem, essa é uma dúvida muito comum. Os noivos normalmente querem casar, mas têm dúvidas quanto às possibilidades da celebração do seu casamento. No Brasil, nós temos 5 modalidades de casamento. A mais comum é o casamento civil, que ocorre diante de um juiz de paz, quando os pretendentes vão até o cartório, pedem a sua certidão de habilitação, que é um documento que atesta que eles estão aptos para o casamento, e diante do juiz de paz manifestam publicamente a sua vontade em se casarem. Mas existe também a segunda modalidade de casamento, que é o casamento religioso com efeito civil, que pode ser feito com prévia habilitação ou com habilitação posterior. O casamento religioso com efeito civil, ele se dá diante de uma autoridade religiosa, seja um pastor, um padre, um pai de santo, um ancião, enfim, qualquer autoridade religiosa tem legitimidade para celebrar o casamento no Brasil. Com prévia habilitação, antes dos noivos se casarem, eles vão até o cartório e pedem a certidão de habilitação. Celebram o casamento, pegam o termo de casamento religioso com efeito civil mais a certidão de habilitação e levam a registro no cartório. Mas também o casamento religioso com efeito civil pode ser feito sem a prévia habilitação. Primeiro se faz o casamento, expede-se o termo de casamento religioso com efeito civil pela autoridade religiosa, depois vão até o cartório, solicitam a certidão de habilitação e, consequentemente, o registro. Uma terceira modalidade é o casamento por procuração, onde uma terceira pessoa constituída por procuração, por instrumento público, vai diante ou do juiz de paz ou da autoridade religiosa e manifesta publicamente o sim em nome do outorgante. Imagine, isso não é muito comum. Quem de nós já viu uma terceira pessoa dizendo que quer se casar com uma outra pessoa representando o seu outorgante? Não é muito comum, mas é possível no Brasil. Uma quarta possibilidade de casamento no Brasil é o casamento consular, quando dois brasileiros residentes no exterior vão até o cônsul daquele país, cônsul brasileiro, no consulado brasileiro daquele país, e manifestam publicamente a sua vontade. O termo de casamento é feito no consulado. Quando eles retornam ao Brasil, então esse termo de casamento é registrado no cartório no Brasil. E, por fim, nós temos o casamento nuncuputativo, nome esquisito, mas também é chamado de casamento in extremis, ou um casamento que se dá em virtude de moléstia grave ou de um trágico acidente. Quando duas pessoas que querem se casar, em virtude de situações desastrosas, moléstia, não tem tempo hábil para convocar um casamento, então, diante de 6 testemunhas capazes, eles manifestam a sua intenção de se casarem. Não precisa sequer de um celebrante. Chamam as 6 testemunhas e dizem, nós queremos nos casar. Essas 6 testemunhas, mesmo que um dos nubentes venha a óbito, eles podem ir até o cartório com o viúvo ou a viúva e requerer o registro desse casamento. Tá certo? Cabe salientar que em todas as modalidades de casamento aqui no Brasil, o casamento ocorre com a manifestação pública de vontade, sendo o registro apenas uma formalidade. Sanada mais uma dúvida, acompanhe o nosso canal.